Olá, tudo bem com você? Que bom poder estar novamente na sua casa através da telinha da TV Nova com o nosso programa Saúde em Evidência. E hoje, claro, falando sobre o Outubro Rosa, esse mês que chama a atenção para a conscientização do câncer de mama e também para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Para nos ajudar a falar sobre esse tema, nós estamos recebendo a doutora Vanessa Maia, ela que é mastologista, e nós vamos conversar bastante sobre o câncer de mama, a importância do Outubro Rosa e, claro, sobre prevenção. E para nos ajudar, vamos assistir a um VT? Estima-se hoje que é possível evitar 17% dos casos novos de câncer de mama no Brasil. Manter o peso corporal saudável, ser fisicamente ativa e evitar bebidas alcoólicas são práticas que ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. Lembrando que o aleitamento materno também é um fator de proteção, bom para a criança e bom para a mulher. Fique atenta às suas mamas. Olhe, palpe e sinta as suas mamas no dia a dia da forma que for mais confortável. Não tem dia certo e nem jeito certo para fazer isso. O importante é a gente conhecer as nossas mamas, as suas variações naturais e ficar de olho nas alterações suspeitas. Quais? O nódulo, caroço, endurecido, fixo e geralmente indolor é o principal sinal suspeito de câncer de mama. Outras alterações são pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo ou saída espontânea de líquido, especialmente se ela for só de um deles, e pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço. Percebeu algo suspeito? Busque um serviço de saúde. Não deixe o medo te paralisar. O tratamento do câncer de mama evoluiu demais. As mulheres hoje sobrevivem à doença, ainda mais quando conseguem identificá-la e tratá-lo quanto antes. Se a gente enfrenta o medo, a gente preserva a saúde e a vida. E por fim, informe-se sobre a mamografia. Como exame de rotina, a mamografia é recomendada para mulheres de 50 a 69 anos, a cada 2 anos. Fora dessa faixa etária, ela pode trazer mais riscos do que benefícios. Conheça mais e decida o que é melhor para você. Acesse gov.br/inca/mama e cuide-se bem. É isso, estamos hoje então falando sobre o câncer de mama e, claro, a prevenção precoce, que é basicamente o tema da campanha desse ano do Outubro Rosa. E claro, para nos ajudar a entender mais sobre este câncer, que é um câncer que mais mata mulheres hoje no Brasil, nós estamos recebendo a doutora Vanessa Maia, mastologista. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco pela primeira vez, participando do nosso Saúde em Evidência. Muito obrigada, eu que agradeço, Tiago, pela oportunidade de discutir um tema tão importante, né? É verdade, e é justamente sobre isso que eu gostaria de começar falando com a senhora. De modo geral, porque é tão importante, tão necessário a gente falar sobre o câncer de mama, principalmente para a mulherada. Pois é, na verdade o câncer de mama, né, o câncer que mais mata, como você bem falou aí, mais mata mulheres no Brasil e no mundo, né? Também é o tipo de câncer mais frequentemente diagnosticado no mundo. Então, é um câncer extremamente frequente e está para se tornar mais frequente ainda mais. Por que ele pode vir a se tornar mais frequente? Bem, os fatores de risco relacionados ao câncer de mama estão cada vez mais frequentes, né? Principalmente aqueles relacionados ao nosso estilo de vida. Sim. Né? Então, obesidade, tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, né? Essa vida corrida que a gente leva. Então, o estilo de vida é o nosso principal fator de risco, na verdade, para o câncer de mama. Então, por esse estilo de vida que a gente anda, realmente está muito atrelado ao câncer de mama. E para a gente poder melhor explicar para as pessoas em casa, né, o que é o câncer de mama? Bem, o câncer de mama, né, falando, claro, de uma maneira bem simplória, é a proliferação anormal das células dentro da mama, né, que podem se espalhar não só, né, na região da mama, da axila, como pelo corpo todo, que é o câncer de mama metastático. Mas é a proliferação, a multiplicação anormal das células da mama.
A senhora já deu uma deixa aí no início, falando sobre a questão da qualidade, do nossa qualidade de vida, ou a qualidade de vida das mulheres, que podem fazer com que o câncer se torne mais frequente, o câncer de mama, nos próximos anos. Mas quais são os principais fatores de risco, além, é claro, desse que a senhora já chamou a atenção, que era a questão da alimentação, de exercício físico, tabagismo, álcool? Quais são outros fatores? Na verdade, vou enumerar vários fatores aqui, né, que na avaliação do mastologista, na consulta do mastologista, a gente costuma frisar. Então, a questão do aleitamento materno, que é extremamente importante. O aleitamento ele é protetor, na verdade. Então, as mulheres que não amamentam, né, que de certa forma têm um risco de câncer maior. Aquelas pacientes que tiveram uma exposição hormonal maior, ou seja, que menstruaram mais cedo, ou seja, tiveram uma menarca, que a gente costuma falar, e que pararam de menstruar mais tarde, ou seja, teve um tempo de exposição hormonal maior, também existe um câncer de mama maior associado a esse perfil de mulheres. O estilo de vida, como a gente já falou, o álcool, o tabagismo, que promove essa multiplicação anormal, não só das células da mama, como de qualquer parte do nosso corpo. O uso hoje, né, da terapia de reposição hormonal pode estar atrelado ao maior risco de câncer de mama. E fora isso, a gente também tem um histórico familiar, né? Apesar de hoje a gente saber só que 5 a 10% de todos os casos que a gente tem de câncer de mama no mundo é pelo histórico familiar, ele é sim um fator de risco. Então, parentescos de primeiro grau, que são, né, que é portador da doença, ele está atrelado sim a um maior risco de câncer de mama para aquela mulher. Qual a faixa etária, né, que pode ser aí mais atingida, ou que tem mais proporção de ter um câncer de mama? A faixa etária mais comum é a partir dos 40 anos de idade, né? Então, a taxa ou a idade, né, de rastreamento, de fato, é a partir dos 40 anos, de forma anual. Porque justamente a gente sabe ali que 40% de todos os tipos de câncer de mama estão mais ou menos nessa faixa etária. Então, o ideal realmente de rastreamento, a ideia de rastreamento é a partir dos 40 anos, porque é a partir dessa faixa etária que ele se torna mais comum. Mas também é comum ou é raro que mulheres com menos de 40 anos possam vir a ter um câncer de mama? Existe, né? Não é o comum, a gente sabe que hoje apenas 7% de todos os tipos, né, de números de câncer de mama abaixo dos 40 anos está ali em torno de 7%. Então, não é comum, é algo raro, mas existe. A mama de cada mulher possui uma forma e consistência própria e particular de cada mulher. Quais os cuidados que a mulher precisa ter no dia a dia ali com sua mama? Na verdade, a primeira coisa é conhecimento, né? Você ter o conhecimento da sua mama, para que qualquer alteração que seja detectada no autoexame, na sua percepção, você possa procurar o especialista. Então, a primeira coisa, eu acho que você tem que ter conhecimento da sua mama. A segunda coisa é hábitos de conforto mesmo, você tentar usar roupas mais confortáveis, roupas que possam realmente proporcionar uma maior segurança para você. A gente costuma falar muito do sutiã. Não está relacionado a câncer de mama, mas é um cuidado muito importante porque está muito associado a uma queixa que as pessoas costumam ligar ao câncer de mama, que é a mastalgia, que é a dor na mama. Que a gente sabe que apenas 1% de todos os tipos de câncer de mama realmente tem a questão da mastalgia. Então, é realmente conforto e segurança, você usar peças, acessórios que possam ter aquilo. A campanha desse ano, ela chama a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama e a gente percebe que há um conselho médico que o primeiro ato da mulher seja o autoexame, quando ela está no banho e tal, fazendo a sua higienização, ela olhar a mama e tocar a mama para perceber alguma alteração. Por que é tão importante que a mulher faça sempre esse autotoque? Na verdade, é justamente essa questão do autoconhecimento, né? Você conhecer a sua mama, porque a partir do momento que existe alguma alteração, alguma coisa de errado, ela vai ser facilmente identificada pela paciente. Essa paciente vai procurar o especialista, né? Quantas mulheres a gente não atende no consultório, no dia a dia, que a queixa realmente eu estava tomando banho e senti um nódulo. Aquilo ali não estava ali. Sempre toquei minha mama e percebi que tinha alguma alteração. E isso leva ela a procurar o mastologista, leva ela a fazer um exame de imagem e, consequentemente, a gente consegue, sim, perceber alterações, detectar alterações e, consequentemente, tratar. E até mesmo diagnosticar.
Certo. Além esse autoexame que pede para que a mulher faça, a gente sabe que existe aí o exame preventivo, que é a mamografia, né? Que é o exame clínico que é feito na clínica médica. E aí, que é o ponto principal, eu acho, que dessa campanha toda. Por que é tão importante que a mulher, pelo menos uma vez no ano, faça uma mamografia? A questão do autoconhecimento pelo autoexame é extremamente importante porque leva o paciente para o especialista, qualquer mínima alteração que exista. A mamografia é a detecção precoce, de fato, do câncer de mama, até mesmo antes de virar câncer de mama. Existem alterações que a gente não vai perceber no autoexame, que a gente nem vai perceber no exame clínico mesmo, realizado pelo especialista, apenas com a mamografia, que a gente vai conseguir detectar. E a gente vai evitar que aquela paciente futuramente evolua para um câncer de mama. Então, existem lesões que a gente chama de pré-malignas, que se não tratadas, né, e não identificadas através de uma mamografia, futuramente vai evoluir para um câncer de mama. É muito interessante a senhora falar isso, porque existe um mito muito grande em torno desse fato, porque tem muitas mulheres, né, que fazem qualquer tipo de exame preventivo, mas quando têm que fazer um exame de mama, acham que não precisam fazer, porque na minha família não tem um histórico de câncer de mama, por isso não sinto nada de anormal na minha mama. Mas aí seria realmente necessário que toda mulher tenha esta consciência de que pelo menos uma vez por ano, após os 40 anos, ela faça esse exame. Isso, exatamente. A gente tem que ter muito cuidado, né? Autoexame não substitui mamografia. A gente sabe que é importante se tocar, se conhecer, mas não substitui em nenhum momento a mamografia justamente por esse motivo, porque existem alterações que a gente só vai conseguir ver na imagem, a gente não vai conseguir sentir, a gente não vai conseguir tocar. E o câncer de mama inicial, ele é assintomático. O paciente não sente absolutamente nada. Então, autoexame e nem o exame clínico do profissional substitui a mamografia. A mamografia, ela continua sendo o principal exame de rastreamento para câncer de mama, ponto final. Não tem para onde correr, tem que fazer. A senhora falou aí que na mamografia é possível ver lesões, né, pré-malignas, né, antes, e aí por isso dá importância, mas também pode-se aí identificar algum sintoma que o câncer de mama apresenta. A senhora me disse que o câncer pode ser assintomático, mas eu sei que existem vários tipos de câncer de mama. Quais são os principais, que mais assim são mais comuns na mulher? Na verdade, ele tem várias manifestações, né? Ele pode ser desde o assintomático, que é o câncer de mama bem inicial, ou até mesmo aquela lesão antes de se transformar em câncer de mama. Mas a gente tem o câncer de mama já em um estágio um pouquinho mais avançado, que é aquele câncer onde a gente pode notar uma nodulação, a gente pode palpar um caroço, né? Como os pacientes costumam relatar. A gente pode perceber alguma lesão na região do bico do peito, que é o mamilo, né? A gente pode detectar lesões como retração, que é aquela pele para dentro, que a paciente geralmente não tinha e de repente percebeu que se tornou, né? Teve aquela alteração. Secreção que sai pelo mamilo também, então é outra manifestação que pode ser. E aí o ideal é procurar um mastologista, um especialista para ter a correta avaliação. Nem toda descarga papilar, nem toda secreção que sai pelo mamilo, ela é um sinal para câncer de mama, existem algumas específicas. Então, existem outras manifestações sim que a gente pode identificar no exame físico e que chamam atenção para câncer de mama. Porque também é importante ter um cuidado, a mulher tem que ter esse cuidado também com as axilas, que ficam próximas à mama. Por que esse cuidado também? A axila, na verdade, é o segundo local para onde o câncer de mama ele costuma acometer, ele costuma ir, né? Então, toda lesão na mama, é tanto que quando futuramente, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre cirurgia, mas a gente sempre deve avaliar a axila daquela paciente, porque as células da mama, elas drenam, né? Elas vão para a região axilar. Então, qualquer acometimento na mama, a gente deve avaliar a axila da paciente. Ok, então, hoje nós estamos conversando com a doutora Vanessa Maia, ela que é mastologista. Estamos, claro, falando sobre o Outubro Rosa, mas é importante lembrar que não é só no Outubro Rosa que a gente precisa falar sobre a conscientização do câncer de mama e da prevenção. A prevenção tem que ser todo dia, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades
e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica e especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência, hoje falando sobre o câncer de mama e, claro, a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E para nos ajudar nesse tema, nós estamos aqui recebendo a mastologista, a doutora Vanessa Maia. Doutora, eu gostaria desse bloco que a gente falasse um pouco sobre o diagnóstico. Como se dá o diagnóstico a partir da mamografia, que é tão importante. Isso, o rastreamento ele é realizado pela mamografia. Essa paciente, né, anualmente, a partir dos 40 anos, ela deve realizar, procurar o especialista para justamente correta avaliação. E uma vez realizada essa correta avaliação, a gente consegue detectar aquela lesão. Então, não só através do exame de imagem, mas o exame físico do especialista, obviamente, que é diferente do autoexame, ele já vai ter um feeling maior, né? Ele já está acostumado, ele lida com aquilo todos os dias. A gente consegue perceber alguns sinais que às vezes a paciente não percebe e que, por exemplo, vai chamar a atenção para aquele tipo de lesão. Então, o especialista ele vai notar uma retração maior, vai notar uma descarga, vai notar algo mais específico. Então, ele consegue também suspeitar através do exame físico associado ao exame de imagem. Então, o diagnóstico se dá através do exame físico realizado pelo profissional especializado e o exame de imagem, que o principal deles é a mamografia. É a mamografia. Tendo o diagnóstico do câncer, como é que se dá o tratamento? Pois é, a gente não tem só um tipo de câncer de mama, a gente tem vários tipos de câncer de mama. Esse tipo que a gente chama, ele é chamado de imunistoquímica, que é um exame
laboratorial que ele é colhido da biópsia que a gente faz, e a depender dessa imunistoquímica, a gente tem um tipo de câncer. Não só da imunistoquímica, mas do estadio que vai estar aquela doença. Então, se a doença é inicial, ela recebe um tratamento. Se a doença ela é mais avançada, ela recebe outro tratamento. Se a doença está localizada na mama, eu tenho um tratamento. Se a doença está localizada em outros órgãos, é outro tratamento. Então, a gente, na verdade, faz a avaliação de um conjunto. A gente faz a avaliação do tipo de câncer de mama, mas também faz a avaliação do estadio, né? Em que nível está aquela doença, né? Ela é inicial, ela é tardia, né? Ela está local, ela está metastática. Então, é baseado nisso que a gente vai definir o tratamento. Tem tratamentos de mama, que, assim, fazendo uma pesquisa para a gente conversar aqui hoje, tem tratamentos em que há a indicação só da quimioterapia, mais a rádio, né? Há a indicação de uma cirurgia, né? E aí na cirurgia pode-se retirar uma parte da mama ou se retirar a mama toda. E eu gostaria que a senhora explicasse melhor para as pessoas que estão em casa quando o tratamento ele realmente só é necessário a quimio e a rádio, né, para combater o tumor. Na verdade, eu costumo falar para os meus pacientes, o tratamento de câncer de mama, ele na verdade são várias áreas, né, envolvidas, não é só o mastologista. A gente tem um oncologista com a quimioterapia, a gente tem um radioterapeuta com a radio, né, na parte da radioterapia. Então são várias etapas, não é um tratamento único. Então a primeira coisa que a gente tem o diagnóstico, como a gente conversou, determina o estadiamento, determina o tipo de câncer, então por onde vamos começar? Então aquela paciente pode começar pela quimioterapia. Essa quimioterapia pode ser antes da cirurgia, então a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, é antes da cirurgia. Aí geralmente são pacientes em estágio um pouquinho mais avançado, onde a gente tem a intenção de reduzir o tamanho da doença para tentar proporcionar àquela paciente um tratamento mais conservador. Se aquela paciente não é candidata à cirurgia, né, a quimioterapia é um câncer de mama mais inicial, a gente costuma, por exemplo, começar pela cirurgia. E radioterapia, que é uma sequência bem mais à frente, ela costuma ser realizada a depender do resultado da cirurgia. Então, geralmente, pacientes que têm axila comprometida, tumores muito maiores, né? Então, geralmente, são pacientes candidatas à radioterapia. A gente costuma definir, geralmente, depois da cirurgia, se aquela paciente vai ou não para a radioterapia. Todos os tratamentos que hoje a gente tem para câncer de mama, eles visam duas coisas, né? Eles visam reduzir essa questão do retorno da doença, que é a recidiva, né? E proporcionar àquela paciente mais tempo de vida, que a gente chama de sobrevida, né? Então, todos eles objetivam isso. Então, baseado no estadio e no tipo, a gente consegue determinar por onde a gente vai começar aquele tratamento. Tem casos de câncer quando vai ser o tratamento, como eu falei na pergunta anterior, para a gente complementar e a senhora responder, e que no caso da cirurgia, às vezes na cirurgia, se tira apenas uma parte ali da mama, né, um quarto da mama, uma fatia, um círculo, né, não sei bem como vocês definem isso, ou se tira a mama toda, né? E aí a minha pergunta é justamente essa: quando é que a cirurgia apenas tira um pedaço da mama? Quando é que ela tira a mama toda? E a mulher às vezes precisa fazer aí o uso de uma prótese para questão de estética. Vamos aí então por partes. Em relação à cirurgia, a gente tem cirurgias conservadoras, né, chamadas de quadrantectomias. Isso. E temos as cirurgias mais radicais, que são as mastectomias. A gente avalia a cirurgia sob dois pontos de vista, né? A gente tem a mama, que é uma cirurgia, então quadrantectomia ou mastectomia, vou falar um pouquinho mais à frente quando é que a gente decide fazer cada uma delas. E tem cirurgias também da axila. Então, a gente tem as cirurgias mais radicais, são os esvaziamentos, a gente precisa tirar todo o conteúdo axilar. E tem cirurgias que permitem apenas biópsias, que a gente chama de biópsias de linfonodo sentinela. Voltando para a mama, né, quando é que eu decido que eu vou fazer uma quadrantectomia ou uma mastectomia? Primeira coisa, eu tenho que saber a relação do tumor da mama, né, do tamanho do tumor com a mama da paciente. Então, são tumores menores, eles proporcionam que aquela paciente realmente possa fazer uma quadrantectomia sem causar grandes deformidades. E eu possa ter uma margem de segurança. A gente tem que tirar o tumor da mama com uma margem de segurança. Então, se o tamanho daquela mama da paciente permite isso, a gente pode sim realizar a quadrantectomia. Então, a gente vai fazer para aquele perfil de paciente com tumores menores.
tá? E as mastectomias ficam reservadas para aquele perfil de paciente onde realmente são tumores muito grandes, onde só a retirada do tumor não permite uma margem de segurança para aquela paciente. Lembrar que isso foi um grande avanço na mastologia, porque antigamente, independentemente do tamanho que a gente tinha, tumores de 1 centímetro ou de 10 centímetros, todas elas eram submetidas à mastectomia. Ninguém acreditava muito, né, em cirurgia conservadora, porque as pessoas tinham muito a mentalidade que a cirurgia conservadora estava muito relacionada à recidiva. Se você não tira a mama, então você tem mais chance do câncer voltar. E com os estudos, né, com os avanços, a gente foi vendo que isso não era verdade. Que hoje a mastectomia com segurança e a quadrantectomia com segurança, ela tem basicamente o mesmo nível de segurança. Entendo. Pós-cirúrgico, depois que a mulher faz uma cirurgia no câncer de mama, como é que se dá o procedimento? Pois é, no pós-cirúrgico, geralmente, né, são cirurgias simples, são cirurgias que não envolvem grandes cavidades, são cirurgias com pós-cirúrgico bem tranquilo. Claro que cada paciente tem um desempenho, né, depende se aquela paciente já veio de uma quimioterapia, onde ela já vai estar debilitada um pouco, né, e foi submetida a uma cirurgia ou se ela não fez. Mas geralmente pós-cirúrgico é um pós-cirúrgico bem tranquilo, o paciente geralmente faz a cirurgia, no outro dia ela já está liberada. É uma paciente que tem poucas restrições em relação a tempo, 15, 30 dias em relação a isso, mas depende muito do que aconteceu na cirurgia, do nível de complicação, de dificuldade, cada um tem uma recuperação diferente, mas de uma maneira geral são cirurgias super simples. Existe um número, um percentual para a questão da reincidência do câncer de mama? Pois é, a recidiva do câncer de mama hoje está muito relacionado não ao tipo de cirurgia que a gente proporciona, até porque a gente só vai proporcionar uma cirurgia conservadora, tanto na mama quanto na axila, quando tiver segurança para isso, mas ela está muito relacionada ao tipo de câncer de mama. Então, quando a gente fala de imunistoquímica, que eu falei, existem tipos mais agressivos. Então, esses tipos mais agressivos, eles tendem a recidivar mais cedo, mais rápido, mesmo que tenha sido feito todo o tratamento. E o nível de detecção da paciente. Então, se aquele câncer ele foi detectado em um estadio, em um nível mais avançado, a tendência é que aquela doença ela seja mais agressiva e ela tende a voltar mais rápido também. Então, está muito mais relacionado a isso. Fora os fatores de risco da paciente, o hábito de vida, se aquela paciente não modificou o hábito de vida em termos de peso, em termos de alimentação, se ela não modificou, então, realmente, a gente sabe que aquela paciente continua sendo exposta aos mesmos fatores de risco. Então, aquela paciente tende a recidivar mais rápido, sim. E meus pacientes que não perdem peso, que não se alimentam direito, elas tendem a recidivar mais. Tem esse cuidado. Em relação à cura, qual a porcentagem hoje, ou uma assertividade, né, de que haja a cura no caso do câncer de mama? Câncer de mama, hoje, a gente sabe que detecção precoce dele, tumores pequenos de 1, 2, 3 centímetros, eles costumam ter 95% de câncer, ou desculpa, 95% de cura, de cura quando são diagnosticados de forma precoce. mais cedo. Ok. E me diga uma outra coisa. Nesse caso aí, quando existe, qual o tempo para que você dê alta a uma paciente? Eu sei que aí tem o acompanhamento, mas aí faz o tratamento, vamos dizer que sua paciente está curada, mas existe aí um processo de acompanhamento até uma alta definitiva, que é o que muitas pessoas não sabem em casa. Acha que foi lá, fez o tratamento, fez a cirurgia, foi um sucesso, está curada. A médica diz, não, está tudo certo. Mas aí existe um acompanhamento também, até uma alta definitiva. Por que esse tempo é necessário para essa alta definitiva? Esse tempo é necessário justamente para a gente avaliar as recidivas, né? Então, a depender do tipo de tumor, existem tumores que a recidiva acontece em até 2 anos. Tem tumores que a recidiva vai acontecer com 10 anos. Então, a depender da imunistoquímica daquela paciente, ou seja, do tipo de tumor que ela tem, a gente, de fato, tem um olhar mais carinhoso para aquele perfil e acaba determinando o tipo de acompanhamento ou o período que a gente vai acompanhar. Lembrar que não é porque teve bons resultados em todas as etapas, claro que isso diz muito a respeito do prognóstico daquela paciente, é uma paciente que tende, de fato, a ter melhores resultados,
não quer dizer que ela não vai ter mais acompanhamento. Ela continua tendo segmento. Nos primeiros anos, esse segmento é um pouquinho encurtado, né? De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, com exame de imagem, com exame físico. Depois ele pode se alongar um pouco, né? Se tornar anual, mas a paciente ela sempre deve estar ali juntinho com o especialista, justamente por essa tá sempre com essa questão dessa possibilidade, né? E a depender do tipo de câncer, a gente tem esse tempinho aí de recidiva. Então, sempre tem que ter o acompanhamento mesmo, sempre tem que ter o segmento. Claro que quando passa desse período, é muito mais difícil a doença voltar. É um período que a gente, de certa forma, pode relaxar um pouco mais, né? No sentido de espaçamento de acompanhamento. Mas a paciente, ela continua sendo seguida. No caso aí, quando há a reincidência, voltando aí um pouco nesse assunto, quando há reincidência, muitas vezes a mulher acaba tendo, às vezes, o câncer de mama nas duas mamas, né? Quando isso acontece, de dar o câncer nas duas mamas, já é aí um tipo de metástase ou é já um outro tipo de tumor que pode diferenciar de uma mama para outra? O câncer de mama bilateral ele é diferente, né, do câncer de mama metastático. O câncer de mama metastático é aquele que vai acontecer em outros locais, que a gente chama metástase à distância. Sim. Então, no caso do câncer de mama, a gente vai ter a região, né, de pulmão, fígado, osso, a região, né, cérebro. Então, a gente realmente tem outras estruturas. Esse é o câncer de mama metastático. Ele que realmente, né, ele caiu na corrente sanguínea e ele atingiu outras partes. Em relação ao câncer de mama bilateral, ele continua sendo local. E ele vai ter aquele tratamento local. As duas mamas, né, devem ser biopsiadas e investigadas separadamente. E cada um vai ter um tratamento. Entendi. Então nós temos então aí, pelo que eu percebi, nós temos um tipo de câncer que pode ser unilateral, nós temos um tipo de câncer que pode ser bilateral nas duas mamas, e nós temos o câncer já com metástase, que acredito eu que seja o nível mais agressivo aí da doença, né? Nessa questão do bilateral, qual a chance de acontecer? Qual a probabilidade que a mulher tenha aí um câncer bilateral? Olha, é raríssimo. É raro. Raríssimo isso acontecer. Acontece, mas é muito raro isso acontecer. Pode acontecer, por exemplo, da mulher ter primeiro em uma mama, curar e depois vir na outra. Isso, mas ele não é bilateral, né? É um novo primário que a gente chama. Um novo primário. Novo câncer de mama que ela teve. Bilateral quando ela tem ao mesmo tempo as duas mamas. Então a gente tem um câncer de mama bilateral. Quando a gente tem uma mama e a paciente acaba, né, tendo na outra mama, a gente nem fala de recidiva. Depende, claro, muito do intervalo que isso aconteceu. Mas, na maioria das vezes, ele é um novo primário, ele é um novo câncer de mama. É tanto que a gente tem que biopsiar novamente, reavaliar. A gente não vai, porque ela teve aquele tipo de câncer de mama, necessariamente naquela outra mama não vai ser o tipo de câncer de mama que ela teve no passado. Ok, estamos então aqui conversando sobre câncer de mama, sobre diagnóstico, tratamento. Afinal, nós estamos no Outubro Rosa e a campanha deste ano de 2023 chama justamente sobre a conscientização para este câncer e também aí provoca as mulheres aí a um diagnóstico precoce para poder, né, poder ter mais chances aí de vida e também de cura. Nós vamos para um rápido intervalo e eu quero lembrar aqui a você que além, é claro, de assistir ao nosso programa aqui na TV Nova, você pode assistir a reprise do nosso programa nas redes sociais e no canal no YouTube da TV LW. Quero aproveitar também para agradecer aos nossos apoiadores, a Unitelemedicina, a Líder Empresarial, Lojas LW, Memorial Onco e agora conosco a Oftalmo PE. Vamos para o intervalo e eu volto daqui a pouquinho. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica e especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos.
Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência, hoje falando sobre o câncer de mama, a importância do Outubro Rosa, tá certo? E para isso nós estamos recebendo a doutora Vanessa Maia, ela que é mastologista. Aqui no nosso intervalo, a doutora falou para a gente aqui que tem 4 tipos de câncer que são mais comuns nas mulheres. E aí eu queria que a senhora pudesse explicar para a mulher que está em casa agora nos assistindo nesse sábado, com certeza organizando a casa, organizando a feira, quais são esses tipos mais comuns? Pois é, a gente tem, como eu falei, né, baseado na imunistoquímica, a gente tem basicamente 4 tipos. A gente vai ter o triplo negativo, a gente vai ter o tipo HER2, são os 2 tipos mais agressivos que a gente tem, mas em compensação são tipos que respondem muito bem à quimioterapia, né? Com mais chances de cura. De paciente que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque realmente é um tipo de câncer mais agressivo e que costuma ter recidivas mais recentes, né? Dentro do primeiro ano, segundo ano. A gente tem os outros 2, são os luminais, A e B, que são mais indolentes, porém eles costumam recidivar mais tarde, né? Em torno de 7, 8, 9, 10 anos. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? A imunistoquímica é extremamente importante, é o que guia hoje, por enquanto, o nosso tratamento, porque futuramente, creio eu, que o nosso tratamento vai ser individualizado. Quando a senhora fala sobre essa questão do tratamento individualizado, desculpa, quase não sai, como é que vai se dar, então, esse tratamento? Na verdade, hoje a gente tem muitas medicações em estudo e algumas já aprovadas, chamadas de imunoterapia, né? Que são quimioterápicos, onde eles são baseados nas características do tumor daquela paciente. Então, se aquela paciente preenche critérios, né, o tumor dela preenche critérios para aquela droga, eu posso usá-lo. Então, por isso que eu falei individualizado, porque futuramente a gente vai estudar o tumor daquela paciente e a depender do que encontrar naquele tumor, a gente vai ter drogas direcionadas para ele. Interessante. Me diga uma coisa, a gente já falou aqui sobre essa questão de que pode acontecer o câncer com mulheres com menos de 40 anos de idade, né? E, obviamente, existe um número aí, claro, para a medicina, que pode ser a partir dos 40 anos de idade. E aí a minha pergunta é em relação a isso. Uma mulher pode fazer uma mamografia antes dos 40 anos? Pode, em situações específicas. Né? Que situações em termos seriam? de rastreamento, quando é que aquela paciente vai fazer com menos de 40 anos e não mais do que 30, não menos do que 30 anos, na verdade. Então, ou seja, a partir dos 30 anos. Sim. Quando aquela paciente tiver um parentesco de primeiro grau,
onde aquela idade vai preencher 10 anos antes realmente daquela idade. Quando a paciente for portadora de alguma mutação genética relacionada ao câncer de mama, hoje a gente tem o BRCA, que é um dos principais. Então, esse perfil de paciente ele vai começar a ter um rastreamento mais jovem, mais cedo. Em relação a pacientes também que têm um diagnóstico de câncer de mama antes de 40 anos, essa mamografia pode ser realizada não mais com o intuito de rastreamento, mas de diagnóstico, né? Então, a gente pode fazer nesse perfil de paciente também. No caso, a mamografia, ela é necessária uma vez por ano, a partir dos 40 anos, né? Se houver algum diagnóstico, como por exemplo a senhora falou no começo da nossa entrevista, de lesões pré-malignas, essa mamografia ele pode ser repetida mais de uma vez no ano? Não, a mamografia não, né? Ela deu aquele diagnóstico daquela lesão pré-maligna e a gente vai tratar aquela lesão, né? Aquela lesão. Então, muitas vezes a gente vai fazer o tratamento e a paciente vai seguir uma rotina normal. Exames que são feitos com menos de um ano, no intervalo geralmente de 6 em 6 meses, é a ultrassonografia, né, de mama, que aí não é no sentido de, são nódulos que precisam ser acompanhados, seguidos, e a gente precisa fazer mais de uma vez ao ano, mas mamografia é sempre anual. Existem nódulos na mulher, na mama da mulher, que podem ser benignos e que não seja necessário uma cirurgia, um tratamento mais invasivo, que ela possa ali com medicação ficar ali com aquele nódulo? O nódulo, na verdade, todo nódulo ele deve ter suas características avaliadas, né, através de um exame de imagem. O exame de imagem para avaliar essas características, geralmente é a ultrassom. A mamografia serve para identificar e a ultrassom vai dar as características de fato daquele nódulo e baseado nisso a gente vai definir, vai dar uma classificação para aquele nódulo, que é o BIRADS, que muitos pacientes perguntam e ficam angustiados quando vem no exame, mas é a classificação que a gente dá para as características daquele nódulo. Então tem nódulos que a gente precisa ter o segmento semestral, ou seja, a cada 6 meses com exame de imagem por 2, 3 anos, e tem nódulos com características que exigem uma intervenção. E essa intervenção geralmente é uma biópsia que a gente pede para poder investigar e de fato examinar, porque a imagem é sugestiva. O que dá realmente o diagnóstico é a biópsia. É a biópsia. Hoje aqui na nossa conversa nós já falamos sobre a questão de fatores de risco, que pode ser aí a alimentação, que pode ser a falta de atividade física, o consumo de bebida alcoólica, de cigarro, ou seja, uma vida muito sedentária que a mulher tenha. Tem a questão genética, né, que é a predisposição de alguém na família que já tenha tido um câncer e a mulher pode vir a ter, né? Tem os casos raros que acontecem com antes de 40 anos de idade, o fato da mulher também não amamentar ser um fator de risco. Existe algum estudo que comprove, por exemplo, a questão da raça, de que existe uma determinada raça, vamos dizer, que a raça negra ou a raça parda ou branca tem uma disposição maior para um câncer? Existem algumas raças, né? Isso aí a gente, quando vê rastreamento, existe uma raça chamada de judeu-askenazi, que é uma específico, né? Que elas estão mais associadas a câncer de mama, a mutação, então em específico isso, tanto que esse perfil de paciente, o rastreamento dele é diferente, tá? Mas em relação aos demais, não. A gente não tem muita essa diferença, não. Existe um caso que ficou muito famoso no mundo, né? E assim, faz pouco tempo, né? Que foi o caso da atriz a Angelina Jolie. Ela fez um mapeamento genético através da família, porque a mãe e a avó teve câncer de mama e morreram de câncer de mama, e quando ela fez o mapeamento genético dela, né, ela tinha aí uma probabilidade muito grande de ter câncer de mama, e ela decidiu aí retirar as 2 mamas, né, já para evitar ter o câncer. Na época isso aí houve um grande alvoroço por questão de estética, por ser uma atriz muito bonita, tal, etc. E muita gente achou que ela foi muito radical nesse caso. A gente sabe que o mapeamento genético hoje não é algo muito barato, ainda é um preço muito alto para a população, nem todo mundo pode pagar um mapeamento genético hoje. Mas aí a minha pergunta em relação a isso, no caso dela, ela fez e radicalizou, né?
É possível que, por exemplo, eu tenha na minha família um parente que tenha tido câncer. E aí é indicado que outras mulheres na família façam um mapeamento genético? O mapeamento genético ele tem indicações, né? A gente não vai fazer para todo mundo, até como você disse, não é uma coisa acessível, né? O SUS não fornece, inclusive. Então, existem algumas indicações específicas. Então, a gente lista, né? O mastologista avalia e vê se aquela paciente realmente ela tem indicação de realizar. Se a paciente tem indicação de realizar, a gente vai testar mutações no DNA daquela paciente. Sim. E se uma vez for positivo, a gente tem direito a fazer nos parentescos mais próximos, geralmente parentescos de primeiro grau, para ver se aquela mutação ela realmente está presente. Uma vez presente, como né, a da Angelina, a gente sabe que existem várias mutações, cada um tem uma chance de desenvolvimento de câncer de mama, mas hoje existem mutações, como do tipo BRCA, que é a mais comum, que está aí em torno de 80% de desenvolver câncer de mama, onde a chance de uma mulher normal é de 8 a 10%, ou seja, 10 vezes menos né, de desenvolver. Esse tipo de cirurgia que ela realizou é o que a gente chama de mastectomia profilática, né? Na verdade, ela tem 80% de chance e ela vai diminuir para a chance da população habitual, que é de 8 a 10%. Então, ela deixa de ter 80% de chance para ter de 8 a 10%. É uma cirurgia profilática, então ela vai tentar evitar. Mas isso não quer dizer que a paciente ela diminui o risco dela, mas ela continua tendo risco. Agora, como uma mulher normal de ter câncer de mama. Então, ela é profilática, até porque é uma cirurgia radical, porque remove a mama, mas a quantidade de tecido que é retirada é diferente de uma mastectomia oncológica, que é aquela mastectomia realizada para tratamento. Então, ela tenta tirar uma boa parte do tecido, mas ela não tira tudo. Então, por isso que ela reduz. E é um pouco questionável, porque a gente sabe que não diminui mortalidade por câncer de mama. Né? Ela realmente diminui a incidência e a probabilidade daquela paciente ter, já que devido à mutação ela é muito alta, mas ela não diminui mortalidade. A gente não tem nenhum estudo que comprove diminuição de mortalidade por câncer de mama nesse perfil de cirurgia. A gente sabe que o câncer de mama ele já tem décadas. Né? Aqui no Brasil a gente começou a discutir o câncer de mama ainda no início da década de 90. Mas existem casos anteriores, ainda na década de 80, de mulheres que tiveram câncer de mama. Obviamente, se a gente for olhar nesses 40 anos aí de história, a gente vai ver que houve diversas mudanças no tratamento e no diagnóstico dessa doença. E a senhora apontou algumas aqui na nossa conversa. De forma geral, entendeu? Quais foram as evoluções no tratamento hoje do câncer de mama? A primeira delas, né, diz respeito ao perfil de cirurgia principal delas. Antigamente não existia cirurgia conservadora, então não existia a mulher, a câncer de mama era igual a mastectomia radical, independentemente do tipo de câncer de mama, independentemente do tamanho da doença. Então a primeira evolução, graças a Deus, foi justamente a questão do perfil de cirurgia. A segunda coisa é que hoje a gente tem muitas drogas que podem auxiliar na redução dessa doença, né? Em expectativa de vida, aumentar cada vez mais a expectativa de vida e ser cada vez mais específica para aquele câncer. Antigamente a gente costumava usar uma quimioterapia padrão e igual para todos os pacientes, independentemente do tipo de câncer de mama. Hoje não, a gente sabe que existem terapias específicas para aquele tipo de câncer de mama. Então, isso foi um grande avanço e permitiu que pacientes com diferentes tumores fossem tratados de forma diferente. E não todas iguais, até porque cada tumor responde de uma maneira diferente. Então, creio que foram os dois grandes avanços que a gente teve. E o terceiro é hoje em relação à reconstrução, né, que está cada vez mais presente. Em termos de pacientes, a gente vê realmente os pacientes desejando isso, e em termos de acessibilidade também um pouco maior relacionado aos tempos passados, realmente, né? Então, hoje, a cirurgia de reconstrução ela é realidade, coisa que antigamente a gente nem ouvia falar. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão.
Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Nós estamos de volta com o último bloco do nosso Saúde em Evidência, essa semana falando sobre o câncer de mama e sobre a campanha do Outubro Rosa, que esse ano chama a atenção para a conscientização, primeiro, do câncer de mama e também chama a atenção da importância para o exame precoce para o câncer de mama, tá? E a senhora deixou uma deixa, doutora Vanessa, para mim no nosso último bloco, que é a questão da cirurgia de reconstrução de mama, que quando a gente escuta falar, parece uma novidade no tratamento, mas já é uma coisa que é comum já, né, nas mulheres que têm câncer de mama, a reconstrução. Eu gostaria que a senhora explicasse quando essa reconstrução ela é possível. Na verdade, a reconstrução ela é possível desde que ela seja feita com segurança, né? Então, existe um perfil de pacientes com um tipo de câncer de mama em um estadio mais avançado, que a gente não pode fazer a reconstrução imediata, né? A reconstrução imediata é aquela que se faz logo durante a cirurgia que a gente está fazendo o câncer de mama. Então, a paciente já sai com a prótese ou expansor. Tem vários tipos de reconstrução. Mas a gente sabe que essa reconstrução ela pode ser feita de forma tardia, quando ela não é feita no mesmo momento do tratamento, né, cirúrgico do câncer de mama. Mas, de uma maneira geral, todas as pessoas têm acesso a isso, podem fazer, mas desde que respeite os limites de segurança e que também devem ser individualizados. Então, depende de muitos fatores, na verdade.
Uma dúvida que foi levantada, né, e que acredito que seja uma dúvida de todas as mulheres, né, principalmente agora depois dessa realidade da incidência de câncer de mama em mulheres com menos de 40 anos. A questão é, a mulher pode amamentar ou, melhor ainda, ela pode engravidar mesmo durante um processo de tratamento de câncer? Tudo deve ser, primeiramente, acordado com a equipe que se está trabalhando, né? Então, se está se dando assistência, nada deve ser feito, né, da cabeça da paciente ou engravidar. Então, é assim, ela tem que chegar e conversar com o oncologista e com o mastologista. Hoje, isso já é uma possibilidade, a gente tem estudos, né, publicados recentemente que já mostram a margem de segurança para que aquela paciente possa engravidar é meio ao tratamento, né, depois de um tempo de tratamento, claro. Então, existem pacientes que fazem uso de hormonioterapia, né, para o tratamento depois da cirurgia, depois da quimio, da rádio, e que permite que aquela paciente, depois de 1 ano e meio, 2 anos de tratamento, ela possa parar aquele tratamento, desde, né, claro, com segurança, sendo comunicado ao oncologista, sendo comunicado ao mastologista. Ela tem um intervalo aí de uns 2 anos para tentar engravidar e, após isso, ela retorna àquele tratamento, né? É um estudo que saiu recentemente chamado Positive, que realmente foi positivo, né, para esse perfil de paciente e reacende a esperança para esse perfil de paciente que tem diagnóstico de câncer de mama com menos de 40 anos, que pretendiam engravidar e que, às vezes, com o diagnóstico, realmente se sentem bastante, como é que eu posso falar? Perdem a esperança, realmente, né? E, assim, acabam, muitas vezes, as pacientes veem que aquele diagnóstico acabou com o sonho dela de ser mãe. E hoje a gente sabe que, na verdade, a gente tem até técnicas de preservação de fertilidade, que a gente chama de criopreservação também, onde aquela paciente pode, antes de iniciar o tratamento, preservar óvulos. É uma coisa que a gente sempre conversa com a paciente jovem, quando a gente dá o diagnóstico, junto com a oncologia, também nessa tentativa de preservar esse sonho dela, que hoje é realidade também. No caso, a mulher descobre que está com câncer de mama durante a amamentação. E aí? Esse é um conceito bem importante que a gente chama de câncer de mama na gestação. Sim. Mesmo amamentando, em até 1 ano após a amamentação, né, após o parto, a gente considera ainda um câncer de mama. É super raro isso. É 1% apenas dos casos. Muitas vezes a questão da amamentação, a gente vai ter que definir o tipo de tratamento que ela vai ter, por onde ela vai começar. Então, depender do tipo de tratamento que a gente vai permitir se aquela paciente vai ou não amamentar. Então, a quimioterapia, a cirurgia, muitas vezes pode impossibilitar, depender do quimioterápico que ela esteja usando, da cirurgia que for realizada, e até mesmo da medicação que ela ficar usando, isso pode impossibilitar realmente dela amamentar. Mas, após aquele tratamento, aquela paciente pode sim voltar a amamentar, sem o uso de nenhuma dessas medicações ou de técnicas cirúrgicas que impossibilitem a amamentação. A campanha desse ano, ela chama a atenção para o exame precoce. E aí faz uma campanha para que as mulheres façam o autoexame, né, que a gente falou lá no primeiro bloco do nosso programa hoje. Mas esse autoexame, ele não dispensa a mamografia anual. Com certeza. Autoexame e autoconhecimento, né? Serve para detectar aquilo que não está normal, que ela estava acostumada a se reconhecer daquela forma e procurar um especialista. Isso não substitui em momento nenhum a mamografia. Então, a mamografia sempre deve ser realizada após os 40 anos de forma anual, bem como uma visita anual ao mastologista, mesmo que não tenha indicação ainda de mamografia, para que o correto exame clínico das mamas ele seja realizado. Então, o autoexame é autoconhecimento, né? Pode se detectar através do autoexame? Pode. Mas a mamografia continua ainda sendo o principal método de rastreio o mais do assertivo. câncer de mama, com certeza. Muito bem. Hoje nós falamos sobre câncer de mama neste mês de outubro, que é o famoso Outubro Rosa. Mas a gente chama a atenção que câncer de mama não é só no Outubro Rosa. Então, a gente precisa falar, prevenir todo o ano, todos os meses, todos os dias, né? A mulherada precisa aí cuidar
da sua saúde. E hoje nós recebemos aqui a mastologista, a doutora Vanessa Maia. Quero agradecer, tá, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente, conversando conosco. Esteve aqui pela primeira vez no nosso Saúde e Evidência. Espero que volte outras vezes também para a gente falar, né, sobre, por exemplo, novos tratamentos por câncer de mama. Enfim, temos bons assuntos para a gente conversar. Então, doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Thiago, que agradeço a TV LW pela oportunidade de falar de um tema tão importante. A gente fala de Outubro Rosa, mas eu costumo falar que todo mês é rosa, na verdade. Sim. Então, Outubro Rosa é mais para a gente enfatizar esse cuidado, realmente, esse tratamento, esse diagnóstico, esse rastreamento. É um mês para a gente enfatizar. Mas todo mês ela é rosa, todo mês a paciente tem que procurar o mastologista, todo mês é mês para fazer mamografia. Então é realmente um mês que a gente dedicou, né? Um mês que não começou, essa campanha não começou no Brasil, ela começou em Nova York, nos Estados Unidos, na tentativa justamente de tentar enfatizar aquela causa, né? Para que as pessoas durante aquele mês pudessem priorizar aquilo ali. Como hoje a gente tem o novembro, né? Hoje a gente tem o setembro, amarelo, a gente tem várias campanhas hoje. Esses meses eles foram selecionados para a gente enfatizar uma causa, mas saber que todo dia a gente abraça essa causa, né? Então, só agradecer. Tá certo. E quem quer procurar a doutora para uma consulta, uma mulher que quer tirar dúvidas aí sobre câncer de mama ou fazer aí um cuidado sobre a mama, onde encontra a doutora aqui em Arco Verde? Aqui em Arco Verde eu atendo no Memorial Onco, né? Às segundas-feiras, a cada 15 dias, então podem me encontrar lá. Então a gente atende, opera, né? Trata tanto câncer de mama como qualquer outra patologia da mama. O mastologista não trata só câncer de mama, o mastologista trata qualquer doença que acometa a mama. Então, qualquer doença que acometa a mama, o especialista é o mastologista. Então, podem me encontrar lá e podem me encontrar nas redes sociais também, onde a gente conversa bastante, troca muitas experiências, toca alguns pontos extremamente importantes também, não só relacionados, como eu falei, a câncer de mama, mas outras patologias da mama que chamam a atenção para inúmeras idades aí. Então é isso. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado a você também em casa, que parou um tempinho para nos assistir. Se Deus quiser, a semana que vem a gente está de volta com mais um Saúde em Evidência aqui para você na TV Nova.